Olá, turma. Bom dia, tudo bom? Então, estou aqui hoje para dar uma dica para vocês a respeito da nossa prova de física, tá? Essa prova que a gente vai fazer agora em outubro de 2020. Eu não tenho muito o que falar, por quê? Porque é uma prova de física, né? É fórmula. Então, assim, eu vou tentar falar para vocês algumas fórmulas importantes que vocês vão estudar, que vai ajudar um pouquinho, tá? Então, assim, a gente precisa saber a fórmula de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A fórmula de Pitágoras ela é utilizada para descobrir a soma vetorial quando a gente tem um ângulo de 90 graus ali cruzando os vetores, né? Então, quando a gente tem dois vetores que se unem através de um ângulo, né, se interceptam no ângulo de 90 graus, a gente consegue descobrir a soma vetorial através da fórmula do Teorema de Pitágoras, que é essa que eu falei. Uma outra fórmula importante, quando a gente for trabalhar com alguma coisa de massa, força, a gente tem sempre que lembrar que a massa de um corpo não é o peso do corpo, né? Então, a gente tem a fórmula para descobrir o peso desse corpo. E a fórmula para descobrir o peso desse corpo é P igual a M vezes G, onde P é peso, né? Que é a pergunta, é igual a M, que é a massa daquele corpo, que vai estar em grama, quilograma, vezes a gravidade. Lembrando que sempre que a gente estiver aqui na Terra, utilizaremos a gravidade 10. Ah, professora, a questão está perguntando sobre a força, né? Força resultante aplicada sobre um corpo que estava sendo empurrado, um objeto. Qual é a fórmula da força? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo, tá? A massa daquele corpo vezes a aceleração, beleza? A gente também tem uma outra coisinha que a gente utiliza quando a gente vai fazer algum exercício que está relacionado. Deixa eu dar uma olhadinha no exemplo aqui para vocês. Quando a gente está falando sobre... Vamos lá. Quando a gente está falando que o corpo está, por exemplo, apoiado em alguma coisa, ele tem um ponto de apoio, tá? Quando ele tem um ponto de apoio, a gente sempre vai ter que focar em um ponto e trabalhar com o outro, tá? O que é o ponto de apoio? A gente tinha uma questão, a questão 9 da nossa revisão, que falava sobre isso. Duas pessoas, né, estavam carregando uma barrinha e nessa barrinha estava pendurado um objeto pesando tanto, tá? Então, a gente vai utilizar aquela formulazinha que a gente bota M igual a F vezes D. Força vezes a distância, tá? Onde o M, ele seria o quê? A força aplicada, né? Igual a força vezes a distância. Onde essa distância que ele está falando é a distância do ponto de apoio até aquele local que está sendo feita a força, que está pendurado no caso da barrinha, tá? Dei uma olhada na questão 9 da revisão, uma questão muito importante para a prova, tá? Entenderam, né? Pegaram. Tá? Uma questão muito importante para a prova, essa questão 9, tá? Então, assim, se eu utilizar o ponto de apoio A, eu vou fazer a distância, sempre baseado na força vezes a distância de B, igual a força vezes a distância de AB, que é o comprimento todo da nossa barrinha. Se eu utilizar o ponto de apoio como B, aí eu vou fazer força vezes a distância de A, tá? É sempre o inverso. Então, se eu focar em um ponto de apoio X, eu vou fazer força vezes a distância do outro ponto e sempre vou fazer da distância completa, ou seja, pelo comprimento da barrinha. Eu acho que vocês estão me entendendo. Peguem a folhinha, verifiquem a questão 9 da revisão. Muito importante para a nossa avaliação. Outra informação importante é velocidade média, tá? Quando a gente fala de velocidade média, é aquela fórmula que vocês já devem ter cansado de ouvir, que é velocidade média igual a delta S sobre delta T. É muito simples, professora. Qual a velocidade média de um carro que andou 100 km, né? E levou 2 horas? Eu vou fazer a fórmula. Mas se nesse meu trajeto eu tiver uma parada? Então, turma, se nesse meu trajeto eu tiver uma parada, uma pausa para fazer um lanche, ir ao banheiro, dormir, dependendo da viagem, eu vou ter que calcular a velocidade média do primeiro percurso e depois vou ter que calcular a velocidade média do segundo percurso. E vou ter que somar esse tempo que eu fiquei parado, porque esse tempo, ele estava dentro da minha viagem. A minha viagem ficou mais longa porque eu parei nesse tempo.
Então, sempre que ele perguntar a velocidade média de um percurso que teve pausas, eu não posso esquecer desse tempo da pausa, tá? Então, vou calcular de percurso por percurso e ao final vou fazer uma velocidade média geral, ou seja, da minha viagem inteira, onde no tempo da minha viagem eu vou ter que botar o tempo do primeiro percurso, mais o tempo que eu fiquei parado, mais o tempo do segundo percurso, tá? E aí, a distância do primeiro percurso, mais a distância do segundo percurso, pra gente poder aí então ver o tempo que eu levei de viagem, né? E saber a velocidade média da minha viagem, contando todo o tempo, parado ou andando, né? Porque engarrafamento também é um tempo parado, beleza? Outra fórmula que a gente vai precisar saber também é aquela assim, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes D vezes delta S, onde V normal, V ao quadrado, vai ser o V final, quando eu acabei aquela minha corrida. Vamos pensar numa Fórmula 1, né? A velocidade com que fugiu a palavra. Que o atleta, vou botar assim, chegou no ponto final, né? Na linha de chegada. O V0 é a velocidade com que ele partiu, a velocidade que ele começou aquela corrida. Geralmente, do V0 é 0, né? Mas, às vezes, ele está falando de um período, de um determinado momento da viagem, né? Do percurso do atleta. O atleta já passou no quilômetro tal, com 20 km por hora, né? A partir dali, ele andou mais tanto, qual a velocidade ele chegou na linha de chegada, tá? D sempre a distância. E o delta S, tá? O delta S, ele vai ser o delta S, a fórmula é V igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, tá? Então, o A é a aceleração. O delta S é o espaço percorrido, né? Quanto eu caminhei, qual foi a distância que eu percorri. Então, a fórmula é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, tá? Outra fórmula interessante é o V igual a V0 mais A vezes T, tá? V igual a V0 mais A vezes T, vocês reparem que a gente tem aceleração e tempo nessa fórmula. Então, ela é uma fórmula que ela vai poder ser usada, tanto a primeira que eu falei quanto a segunda, vai depender da informação que a questão fornece pra gente. Aí a gente vai ver qual é que ela fornece e a que ela passa pra gente, né? Para que a gente possa, então, ver qual a fórmula que a gente vai aplicar ali de fato, tá? Outra fórmula importante, vamos ver qual seria a fórmula importante para a gente também agora, seria a da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, como eu falei para vocês, ela faz uma força de fora para dentro, ou seja, é uma força que o centro dessa circunferência, dessa rotatória, está realizando, puxando quem está rodando ao redor dessa circunferência, tá? E a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre R. Esse R é sempre o raio da circunferência. A aceleração centrípeta é sempre feita através de movimento circular, né? A gente não tem aceleração centrípeta em movimento retilíneo, ok? E a última fórmula útil pra gente é a fórmula da velocidade angular, tá? A fórmula da velocidade angular é aquela que tem um W. W igual a 2 vezes π vezes F, tá? Lembrando a vocês que o π vale 3,14. Mas, se a questão não estiver dando nada de número, não estiver pedindo nada, não seja uma questão múltipla escolha que esteja em número e não esteja π, não tem necessidade de resolver, tá bom? Então, a velocidade angular é W, que é a velocidade angular, igual a 2 vezes π vezes F. E aí você faz esse cálculo. O F é a frequência. Lembrando a vocês que a frequência é o número de voltas que consegue ser dada ao redor, em uma circunferência, né? O número de voltas que é dado em 1 segundo, tá? Geralmente as questões vêm falando e vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Ah, então 10 voltas por segundo. Isso é a frequência daquele corpo que está em movimento, tá?
20 voltas por segundo, 30 voltas por segundo. Isso você vai botar esse número, você vai substituir no F, o 2π não tem o que substituir, e o W é a velocidade angular. Tá bom, turma? Eu vou virar a câmera aqui rapidinho para vocês verificarem as fórmulas úteis. Só um minutinho. Vou minimizar aqui a tela. E vocês vão verificar as fórmulas úteis que eu digitei aqui no notebook para facilitar um pouquinho, para vocês terem ela no final do vídeo de vocês. Eu não consegui virar a câmera, tá, turma? Então, me perdoem, porque eu não consegui virar, mas são essas fórmulas que eu falei, tá? Eu vou dar uma dica então pra vocês, já que eu não consegui virar a câmera, vocês estudem as questões da revisão. Questão número 1, 2, 4, 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19. Eu vou repetir. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19, tá? Foquem nessas questões, que elas vão ajudar muito. Vocês sabendo fazer elas, vocês vão muito bem na prova, tá bom? Uma excelente prova para vocês, um bom estudo, e espero que a gente tenha só notas boas nessa avaliação, tá? Se esforcem, tá? A nossa prova, se não me falha a memória, eu coloquei as fórmulas ao final, mas estudem para saber aplicá-las. A gente tem que ler a nossa questão e saber o que ela está querendo, tá? E saber a fórmula que nós vamos aplicar ali, porque nem toda fórmula serve para todo caso, tá? E às vezes nós temos 2, 3 fórmulas que servem para a mesma coisa, né? Então, dependendo da questão, eu tenho fórmula de velocidade, eu tenho 3 fórmulas de velocidade, posso usar qualquer uma? Às vezes não, né? Porque às vezes uma fórmula tem uma coisa, outra tem outra, e você não tem para substituir. Então, tem que ver o que a questão forneceu de dados e o que a questão está perguntando. E aí você vê se você vai conseguir montar aquela fórmula para ficar somente com uma incógnita, que é a incógnita da pergunta. Ou se às vezes você precisa fazer 2 vezes uma fórmula para descobrir alguma coisa e essa coisa ser aplicada na fórmula seguinte. Tá bom, turma? Não tenho muito o que dar mais para vocês de explicação, mas foquem nessas questões que eu falei para vocês. A revisão de vocês, ela foi feita uma parte, né, na videoaula através do Google Meet, e o gabarito resolvido por completo foi para vocês também em PDF. Então, não tem porquê dizer que não tem e que não acessou isso aí, tá? Bom estudo para vocês, um beijinho e até a próxima semana para a gente fazer a nossa avaliação.